Você usa sal grosso para rituais espirituais, limpeza energética e mais umas coisinhas aí? Você usa? Estou falando sal grosso para cozinhar, não. Estou falando sal grosso para energias negativas, copinho com água, essas coisas todas. Você gosta dessa magia do sal grosso e tudo que ele pode fazer? Ele é bom mesmo, mas você é louco se você usa sal grosso desse jeito que eu vou falar. É muito importante prestar atenção que tem um ponto fundamental sobre o sal grosso que eu estou vendo que muita gente está errando. Depois da vinheta eu vou explicar. Olá, sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao canal Luz da Serra. Eu acho que o trabalho que a gente tem feito aqui é trazer consciência espiritual para você viver a sua vida na prática, espiritualidade na prática para mudar a sua vida. O trabalho que eu, Bruno Gimenez, Patrícia Cândido e Luiz Mourão estamos fazendo aqui é levar esse instrumento que é a espiritualidade, o conhecimento, que faz você ser tudo que nasceu para ser e não só o que dá para ser, viver com fé, com força, com convicção do seu propósito, enfim. Uma das coisas que eu gosto é de falar do sal grosso. Número 1, porque eu sou um escritor, pesquisador sobre espiritualidade, estou chegando no meu 25º livro, olha que legal. Então eu estudo muito mesmo. E número 2, que talvez você não saiba, mas quando você começa a estudar química, eu estudei 9 anos de química, o NaCl é uma das coisas mais faladas em laboratório de química. Cloreto de sódio. Quando você mistura a água e o sal se dissocia, ele se dissocia em cloreto de sódio. NaCl, que é a química, a fórmula química do sal. Então o que acontece? Por que o sal grosso é muito poderoso? Porque essas duas partes são cátion e ânion. O que é? O positivo e o negativo. Então quando você dissocia na água, essa partícula positiva e a partícula negativa se soltam, a molécula se dissocia. E é aí que funciona o aspecto energético e vibracional do sal que todo mundo usa. A partícula negativa do sal sequestra o excesso de positivo, que está no ambiente, na aura, nos lugares. E a parte positiva sequestra o excesso de negativo. É como se o positivo, ele combina com o negativo combina com o positivo. Então é esse o trabalho que o sal faz, é muito poderoso. Mas o sal, ele deve ser usado só para limpeza. E aí, onde está o erro? Vamos supor que um dia, uma criança ou você mesmo foi ao dentista e ele detectou uma cárie. E ele fala, não, fica tranquilo, vou tirar a cárie aqui para você. Aí ele vai com aquelas maquininhas terríveis, que ninguém gosta do barulho, e aí depois ele fala o seguinte, beleza, tirei a cárie. E aí você passa a língua ali, sente um buraquinho. Como você tirou a cárie? Tirei. Você não pôs a massinha? Não, só tirei a cárie. Quando eu falo que você é louco se você usa sal grosso assim, é uma das coisas que eu estou vendo as pessoas não entendendo, que o sal grosso é o efeito tira a cárie. Mas o efeito protetor, selador, o efeito de blindagem não é o sal grosso que produz. Então uma boa coisa é você combinar o uso de sal grosso com ervas, é você combinar o uso de sal grosso com a fitoenergética, quem é aqui do canal fitoenergético conhece nosso trabalho, sabe o que eu estou falando. E também combinar com incenso, com Aura Master, com reiki, com outras terapias. Por exemplo, você faz uma limpeza energética com sal grosso, depois você faz um reiki, você faz um Aura Master, você faz uma prática bioenergética de fechamento, de selar a tua aura. Aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre técnicas de limpeza energética, proteção energética. É só você gastar uns minutos aqui. Então esse é um ponto muito importante. O que o sal grosso faz? Ele limpa, mas ele não sela. É como o dentista, ele tirou a cárie, mas não colocou a massinha no lugar. Então, primeira coisa que eu quero recomendar para você é que dentro do cenário de consciência espiritual, de técnicas, de ervas, de plantas, de sal grosso, tem muito recurso para fazer. E por que eu comecei com essa história? Porque talvez você já tenha visto, tem um dos vídeos mais bombados aqui do canal, se eu não me engano já passou de 3 milhões de inscritos, de acesso, sobre o sal grosso, muitos usos do sal grosso. Eu também já fiz uma técnica que usa a Bíblia e tal, tudo com sal grosso. E as pessoas começam a derivar e começam a passar sal grosso em tudo. Então, passou sal grosso, você tem que combinar uma outra técnica que cele aquilo. Passou sal grosso, já tem que saber o que mais eu vou fazer. E aí vem uma outra coisa. O sal grosso é um recurso. É tipo um pincel melhor na mão de um artista. Entendeu? É tipo uma matéria-prima melhor na mão do cozinheiro. Mas o que manda mesmo é o cozinheiro, é o artista. Então, o sal grosso deve ser considerado na sua vida como um recurso
para você aplicar. Dica básica, para usar sal grosso em casa, 2 colheres de sal de sopa para 1 litro de água. Dissolve bem, põe no sprayzinho e borrifa pela casa. Já sabe que o sal grosso enferruja as coisas e fica grudento. Então você joga sal grosso nos lugares e depois você tem que passar um paninho úmido para tirar aquilo. Isso é um uso. Outro uso do sal grosso, a mesma medida, mas por um copo. Pega um copo desse de requeijão, que todo mundo tem em casa, e coloca lá 1 colher de sal grosso no fundinho para 1 copo d'água. Toda semana você troca. Como que você troca? Joga fora no vaso sanitário, lava no lavatório, não tem problema. Pode jogar fora, lava bem e tal. Mais ou menos uma vez por semana. Então isso daí é um bom uso para você colocar em casa. Eu gosto muito do copinho com sal grosso. Agora, dentro desse processo, adianta você só fazer o uso do sal grosso? Dá para colocar nos 3 principais cômodos da casa. Não precisa colocar em tudo não, um copinho com água e sal grosso. A gente coloca sempre atrás da porta, na porta principal, no cômodo maior da casa, fechou? Agora, tem um lance. Você é uma pessoa com a sintonia errada, a sua família está com a sintonia errada, ninguém faz oração, ninguém procura aperfeiçoamento moral e fica transferindo a conta só para o sal grosso. Vai resolver? Não vai. Então eu também quero te explicar, vou fazer um vídeo só sobre incenso, que eu associar o uso do sal grosso com incenso é legal. Mas qual incenso? Vai fazer um incenso de ervas próprios seu, usando a fitoenergética e os conhecimentos aprofundados, ou você vai comprar um incenso qualquer em qualquer lugar? Às vezes é um incenso indiano que é feito com mão de obra escrava, não faz sentido. Porque incenso você não pode acender sem intenção. Então, tudo que você for usar do sal grosso, estou limpando, mas o que eu estou fazendo para selar? Agora, uma coisa é fato, você que trabalha num ambiente profissional, tipo uma loja, um lugar que entra e sai muita gente, você fez uma festa na sua casa ou vai fazer uma festa na sua casa, você preparar os copinhos com água e sal grosso é muito legal, funciona bastante e ajuda muito. E fica uma dica, épocas de final de ano é muito, muito importante você fazer alguns desses rituais, como por exemplo os que eu já citei aqui no canal, para você fazer a diferença. Uma vez que você começa a fazer isso, você vai perceber o quê? O clima psíquico das pessoas começa a mudar. E tem um vídeo do sal grosso, vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição. Você começa a sentir o clima psíquico mudar. Às vezes eu faço um escaldapé, pego uma bacia d'água e coloco lá umas 4, 5 colheres do sal grosso. E sim, o sal grosso é melhor que o sal fino. Mas eu vou te falar uma coisa, se um dia você não tiver sal grosso, vai com sal fino mesmo. O sal grosso é melhor, ele é quimicamente mais puro, mas vai com sal fino também. Então, um ponto é o seguinte, escaldapézinho lá, eu no sofá, aguinha quente, coloco meus pezinhos lá no escaldapé, às vezes coloco um alecrim, coloco um manjericão, irradia força mental, enfim, várias plantas, um boldo do Chile para limpar a energia negativa. Tem várias coisas que você pode fazer combinadas com sal grosso. Mas o que você não pode deixar de fazer? De estudar, de entender como usa e não usar porque alguém falou. Não, você estuda, você entende as propriedades, vê que ele tem sentido e começa a combinar. Número 2, não transfere tudo para o cuidado do sal grosso. Se é para transferir tudo, então vamos fazer sal grosso para churrasco ou para qualquer outra coisa. Que é perigoso a pessoa só querer limpar e não saber proteger. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Assista os outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo. E eu tenho certeza que o próximo vídeo você vai estar usando sal grosso sempre direitinho e ensinando outras pessoas também. Um grande abraço, fica com Deus, nunca deixe seu brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser. Eu acredito em você, se não estava aqui, vamos em frente.